Continuando, falando agora de confucionismo. Confucionismo também foi um sistema filosófico chinês, também de natureza moral e filosófica e religiosa, criado por Confúcio, que é o nomezinho chinês, mas ostensivelmente a gente ficou chamando de Confúcio. Tem por base os princípios ensinados por Lao Tse. Então ele pegou a base do taoísmo e as principais preocupações do confucionismo é com a moral, com a política, com a educação e da religião. Fica bem claro quando a gente faz um estudo continuado dessas filosofias que o taoísmo, ele trabalhou, a base dele foi bem filosófica, né? Foi bem um estilo de vida. E o confucionismo, ele vai direcionar a partir do momento que você tem a base filosófica que foi imiscuída, que foi inserida naquela cultura chinesa, que absorveu a cultura, os ensinamentos taoístas, vem Confúcio e vem direcionar esses ensinamentos muito para educação, para a parte moral e para a política. Então, aí você vê que a parte ele afunila, então é como se ele especializasse alguns ensinamentos como sendo uma continuidade do taoísmo, na verdade. Tá? Tornou-se uma doutrina oficial do Império Chinês durante a dinastia Han. Lembrando que da dinastia Han veio lá o Imperador Amarelo. Tá? No século III, a dinastia Han, o confucionismo se tornou religião oficial do Estado chinês durante a dinastia Han, que foi de 3 séculos antes de Cristo a 3 séculos depois de Cristo. Então, foi durante essa dinastia Han que criou-se a primeira universidade imperial para educar os futuros funcionários do governo. Seguidores deram continuidade à sua doutrina mesmo após o período que o confucionismo deixou de ser uma religião oficial. Vamos falar um pouquinho da vida de Confúcio. Confúcio, ele teve um pai militar, em torno de 70 anos, que teve um romance com a sua mãe, que tinha apenas 15 anos. Confúcio diz, colocando aqui no card alguns vídeos, para quem quiser aprofundar na vida de Confúcio, mas ele era uma criança que ele teve um ensino diferenciado, uma vez que o pai ele tinha uma linhagem superior, ele era militar respeitado, mas a família da mãe era uma família pobre. Então, mesmo ele não tendo facilidades financeiras, ele teve uma educação diferenciada, segundo as histórias, né? As histórias de Confúcio. E que ele era uma criança que ele interagia pouco com as outras crianças, e era uma criança extremamente estudiosa. Aos 15 anos, ele buscou entender e estudar o que deu errado na política e nas dinastias anteriores do povo chinês. Aos 19 anos, ele se casa, tem um filho e ele se compadece muito da miséria do povo chinês e buscou ter por missão ajudar esse povo chinês. Em 530 a.C., ele abre a primeira escola, onde estudava tanto os textos antigos, lembra que tem o culto dos antepassados, o culto de textos antigos, isso que vem do taoísmo é mantido. E ele nunca rejeitava um aluno na sua escola, desde que ele fosse inteligente e fosse esforçado. A partir daí, ele começa a desenvolver um ensino diferenciado e bastante revolucionário, até para os dias atuais. Que ele, a partir de conversas informais com os seus alunos, através de discussões, de debates, ele estudava tanto literatura quanto história, filosofia e sobre carreira política. O intuito dele era preparar os futuros governantes do país. Aos 58 anos, ele começa a adquirir, ele participou de alguns cargos públicos, dentre eles um maior, que foi tipo um delegado, mas devido à sua, vamos colocar assim, rigidez, mas talvez o termo não seja muito adequado, ao seu conservadorismo em alguns aspectos, ele só ficou 1 ano no cargo. Então, justamente pela dificuldade de lidar com os governantes da época.
E os governantes, mesmo ele não tendo cargos públicos, muitas vezes ele era procurado para orientações sobre questões de governo. E depois que ele sai desse cargo, ele fica extremamente frustrado, decepcionado. Aos 58 anos, ele sai em peregrinação e fica 10 anos em peregrinação divulgando os seus ensinamentos. A busca de Confúcio, e se diz que Confúcio veio a morrer achando que a sua vida foi toda equivocada, que ele não conseguiu cumprir a sua missão, que era ajudar o povo chinês a desenvolver melhor tanto a parte de educação quanto a parte política e a parte moral. Então diz as histórias que ele morreu frustrado, o que não é a verdade. Uma vez, o que não condiz com a realidade do seu pensamento, né? Se esse foi o seu pensamento. Uma vez que a partir dali foi toda uma base e até hoje o confucionismo influencia muito as relações políticas e morais no povo chinês. O confucionismo, desde sempre, ele buscava nivelar a sociedade pela educação. Então, a sociedade só vinha a crescer pela educação. Então, não adiantava você nascer em família rica, que isso faria diferença. Então, se você nasceu em família pobre, pela educação você crescia. E era moralmente, você desenvolvia tanto seus aspectos intelectuais quanto os aspectos morais. Por isso, a briga de Confúcio por sempre estimular a educação. Ele era contra líderes belicosos e líderes opressores. Segundo ele, a liderança ela tinha que vir pela sua virtude e pelo seu exemplo. Então, sendo que você deveria ser então mais rígido com você mesmo do que com seu povo. Então, assim, o povo respeitaria o seu governante pela sua autoridade moral. Tudo a ver com o que o Espiritismo prega, né, gente? Com a orientação de Jesus. Quais são os princípios da doutrina do confucionismo? Humanidade, cortesia, conhecimento e sabedoria moral, integridade, fidelidade, justiça, retidão e honradez. Todos os ensinos morais. Depois disso, Dong Zhuangzi, ele fez uma reforma no confucionismo, fundamentando-se na teoria cosmológica dos 5 elementos. Lembrando que esses 5 elementos, essa teoria, ela permeia toda a cultura chinesa e ela vai integrar desde o shintoísmo lá no Japão, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? O pensamento taoístico ensina que existem na natureza 5 elementos, os quais se interagem e relacionam, sendo necessários à manutenção da vida, que são os que eu já falei: metal, madeira, terra, água e fogo. Wang Chong utilizou-se de um ceticismo lógico para criticar crenças infundadas e mitos religiosos. Depois Menzin, que é chamado de Mêncio ou Mâncio, e Xunzin desenvolveram e expandiram o confucionismo na sociedade chinesa com perspectivas mais naturalistas. Então a visão deles era mais naturalista, que é o que a gente chama de neoconfucionismo. O confucionismo, em geral, ele foi uma filosofia moral de profundo impacto na estrutura social e cotidiana da sociedade existente na antiguidade. O valor ao estudo, à disciplina, à ordem, à consciência política e ao trabalho são lemas que o confucionismo implantou na sociedade chinesa. Então, aqui o ponto de vista de Charlene é que a espiritualidade encaminhou Forri, Lao Tse, para desenvolver o taoísmo, dando a base da filosofia chinesa em relação às teorias, e logo depois veio Confúcio, levando esses ensinamentos mais para o lado da educação, da política, do trabalho, da disciplina, da retidão moral, que foi como se ela estivesse especializando ainda os ensinos que iam corroborar depois com os ensinos de Jesus. A história da China remonta a épocas
remotíssimas no seu passado multimilenário, e esse povo que deixa agora entrever uma certa estagnação nos valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que do céu envolve todos os corações que latejam na terra. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário, que prejudicou nas mesmas circunstâncias o espírito da Índia, apesar de fascinante beleza das suas tradições e dos ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem de trocas incessantes. Lindo, né, esse trecho? Essa cristalização mostra hoje, uma avaliação contemporânea, que o povo chinês, tão qual o povo hindu, eles se fecharam em si mesmos. Então, nos seus valores, nas suas tradições, nos seus conceitos. E perdeu-se aquela troca incessante com outros povos que tem por objetivo o engrandecimento, e a troca de informações e a troca de cultura engrandece e amplia e faz com que haja um crescimento evolutivo de todos os povos. Lembrando que os enviados às raças adâmicas, aqueles espíritos avançados que vieram de Capela, os que tiveram mais sucesso foram justamente aqueles espíritos que, de certa forma, eles permitiram uma troca com o aborígene, com o terrícola. As raças adâmicas, a raça branca, né? A raça ariana, que foi basicamente o que mais interagiu com o terrícola, promovendo inclusive o crescimento e o avanço intelecto-moral do próprio terrícola. Mostrando isso, que Forri também, ele veio como emissário celeste, interagindo com essa civilização primitiva que aqui estava, e que ele promoveu o crescimento dessa civilização. Então a raça amarela, ela é proveniente desses espíritos que vieram, são os terrícolas originais, e que também tiveram todos os ensinamentos, não deixou a desejar a vinda de Jesus, mesmo que Jesus não tenha estado lá naquela localidade, mas os ensinos de Jesus chegaram. Tanto que um dos documentários de Confúcio, pra gente montar a aula, a gente assiste uma penca de documentário, e fala justamente que Confúcio teve os mesmos ensinos que Jesus. E que, inclusive, um trecho que é muito comum aqui no Ocidente, Confúcio tem, só que invertido, de forma negativa. Jesus disse: faça aos outros aquilo que gostaria que vos fosse feito. E tem uma frase de Confúcio que ele diz: não faça aos outros aquilo que você gostaria que não fosse feito a você. Então, ou seja, é a mesma informação que é passada de um lado oriental para o lado ocidental. Então, que infelizmente, a partir do momento que esses povos se fecharam em si mesmos, mantendo as suas culturas inertes, imóveis, sem trocas com outras culturas, que fez com que eles ficassem num período de estagnação, de falta de crescimento, que é o que a gente vê, que foi o que aconteceu com a cultura judaica, por exemplo, com a cultura chinesa e por aí vai, tá? Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas potencialidades de compreensão. Então, ele teve de saturar-se das tradições chinesas, falando justamente do próprio taoísmo, que é a partir dele que surgiu o confucionismo. A doutrina de Confúcio foi dirigida à razão humana, rejeitando o misticismo e prerrogativas dos poderes sobrenaturais. Então, o objetivo de Confúcio foi trazer ao povo a razão, sem desmerecer as questões de Forri, as questões oraculares, que têm um embasamento científico, porém, elas não podiam, naquele momento, ser explicadas, uma vez que não tínhamos conhecimentos para aquilo. Tá? Então, ele priorizou a parte educacional.
Segundo os historiadores, por se ocupar com o homem e com as coisas humanas, Confúcio ficou conhecido como Sócrates chinês, preparando o solo da China no começo da era cristã para a penetração do budismo, que iria introduzir novos conhecimentos aos que foram ensinados pelos missionários chineses. Então, Confúcio, ele foi considerado então como sendo o Sócrates chinês, certo? Para finalizar o confucionismo, vamos um trechinho de A Caminho da Luz, que eu adoro. Vamos lá. De um modo geral, é o culto dos antepassados o princípio da sua fé, do budismo. Esse culto, cotidiano e perseverante, é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Ou seja, uma interpretação equivocada do nirvana. Vamos concluir aqui. O nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Ou seja, o nirvana é a junção da nossa alma com Deus. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização de não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e todos os seres, mostrando da importância da troca permanente de conhecimentos, de interações, de crescimento. Toda inércia ela acaba se enclausurando, acaba se fechando. E toda troca, ela é expansiva, ela cresce, ela produz frutos. Então, a gente fecha agora esse videozinho e no próximo a gente vai começar a falar sobre o shintoísmo. Olá, gente! Estamos de volta. Quando a gente grava o vídeo e aí depois vê que, na verdade, ele não ficou registrado na câmera e a gente tem que gravar de novo dias depois. Então vamos lá. Vamos falar sobre o shintoísmo. O shintoísmo é uma religião característica do Japão, que na verdade o Japão ele sofreu uma influência tanto do taoísmo quanto do budismo. Mas em determinado momento político, principalmente sobre a influência da cultura chinesa, o povo japonês ele viu-se uma necessidade de ter uma religião específica. E foi quando surgiu o shintoísmo, baseado muito nas vivências sociais. O shintoísmo, ele veio, a origem do nome, Shin, ele veio da origem significa Deus, Espírito, originário da palavra Shen, chinesa. E o To, do Shinto, significa caminho, e que é originário da palavra To ou Do, que significa Tao, que é a palavra chinesa, né? Então, significa o caminho de Deus, o shintoísmo. É uma religião, como eu disse, surgida no Japão, oriunda de uma prática anímica, ancestral, miscigenada com o totemismo. Como eu disse, era uma cultura já existente no Japão, ela só foi ressignificada como uma religião nacional. Quando a gente vai deixar o card aqui de um vídeo bastante interessante de um canal que a gente gosta e falando sobre o shintoísmo, e num desses vídeos eles falam da mistura, inclusive da questão política, sendo o imperador japonês como oriundo, como um poder sagrado, isso no início, não hoje, né? Com poder sagrado perante o shintoísmo, né? Então, depois da Segunda Grande Guerra, com a perda do Japão
que houve uma mudança nessa. Como o Japão perdeu a Segunda Grande Guerra, houve uma mudança constitucional e aí o shintoísmo, o líder político do Japão, ele deixou de ter as características, vamos dizer assim, quase missionárias, né, mais sagradas, e passou simplesmente a ser um representante da unidade japonesa, né? Mas o shintoísmo, ele tem é como se fosse a religião do Estado e eles misturam meio o shintoísmo com a própria cultura e o próprio sistema político japonês. Nesse vídeo dá para vocês verem bem mais claramente o que eu tô falando. Então, como eu disse, a palavra Shinto significa via dos deuses ou caminho divino, é utilizada no século VI depois de Cristo e substituiu o termo búdico, que era o caminho do Buda, uma vez que o budismo também, como eu falei, tem uma influência na comunidade japonesa. A base do shintoísmo é o culto dos mortos. Os mortos são chamados de kami. Para facilitar o entendimento, é como se os kami correspondessem aos espíritos do espiritismo, tá? Que são espíritos divinizados que adquiriram poderes sobrenaturais após a morte. E eles circulam entre nós encarnados, participando das suas alegrias e das suas tristezas e vigiando, inclusive, a sua conduta. Quantidade de kamis que tem, chegou-se... Tem uma infinidade enorme de kamis, nos dados históricos falam-se de até 8 milhões de kamis, então mostrando que a representatividade do kami seria o que nós acreditamos como espíritos desencarnados. Porém lá eles têm poderes sobrenaturais. Os historiadores informam que o shintoísmo é uma religião que não comporta um código moral ou decálogo. Eles não têm muita preocupação com o que acontecerá depois da morte, para que estamos aqui, o porquê estamos aqui. E é uma religião, vamos dizer assim, muito mais prática. Os seus seguidores consideram o povo japonês uma raça divina e não existe necessariamente a necessidade de um código moral. Mas mesmo assim, a gente, como é uma religião muito mais prática, muito misturada também com a veia política, a gente vai ver que o confucionismo ele também teve uma influência no povo, na cultura japonesa, principalmente através de seus códigos morais, que é muito forte no confucionismo. Segundo o shintoísmo, tudo provém de uma ação de dois princípios, que derivam novamente da cultura chinesa, dos nomes chineses, que era o Yin e o Yang. Só que agora no Japão, o Yang agora chama-se Yo e o Yin continua sendo Yin. Então, a partir desses dois princípios, que no início estavam em separado, a partir do momento que eles se juntaram, aí começou-se a formar tudo que existe hoje, como se fosse a formação do universo, a formação da vida, a formação do Tao. E, a partir disso, surgiram as 7 gerações de divindades celestiais, que foram os primeiros kamis. A última geração dos kamis é um casal, que vocês vão ver na imagem, que são praticamente os principais kamis da cultura shintoísta. E, segundo a crença deles, esse casal de kamis, eles, nesse momento de criação, só existia esse casal de kami e uma mistura amorfa, pastosa. E eles tinham uma lança, como na ilustração da imagem, e eles mexendo essa substância amorfa, ele levantou a lança e aí pingou um pedaço dessa substância, que era como se fosse uma argila, e a partir da gota dessa substância que caiu da lança, formaram-se as ilhas japonesas. O que eu achei engraçado quando eu estudei isso foi justamente falando o simbolismo desse casal. Me lembrou muito a crença católica, né, da criação de Adão e Eva, né, e que o homem veio do barro, e aí vem toda, assim, o próprio espiritismo, né, fala nas obras básicas, né, que o princípio veio lá do barro, o princípio inteligente, e que veio a toda a evolução do mineral, do vegetal e tudo. E aí eu percebi
claramente, eu falei, gente, o Japão lá do outro lado do mundo e tem os mesmos princípios, tem a representatividade do barro, da argila, da substância amorfa, onde formou e tudo. Então, cada alegoria, na verdade, é como se fossem gotinhas de verdades em cada cultura, né? Deixando ainda mais claro que a espiritualidade independente do local, do planeta, encaminhou emissários para deixarem um recado e o simbologismo que mais tarde deixaria claro o que é a verdade, né, para a evolução da humanidade. Então, continuando, com a introdução do budismo no Japão, feita pelos coreanos, surgiram divergências entre shintoístas e budistas, como o shintoísmo acredita, na verdade, em vários deuses. É uma cultura panteísta que acreditam que a gente, como ela tem uma mistura do taoísmo, eles uma influência, na verdade, do taoísmo, então eles acreditam que a nossa relação com o todo tem uma reverberação, nós somos um todo. Então é uma cultura que acredita em vários deuses, que são os vários kamis, na verdade, e na sobrevivência definitiva, sem necessariamente a reencarnação de espíritos dos mortos. Não existindo para os mortos punição ou recompensa, independente da vida que levaram. Eles simplesmente se tornam kamis, né? O budismo, ele não admite qualquer Deus. Transmigração das almas, reencarnação, até que essas se purifiquem e atinjam o nirvana. Somente a partir desse estágio é que a reencarnação não mais ocorre. Fazendo só uma correção, as pessoas mortas não se tornam kamis, tá, gente? Que eu falei aqui atrás, foi um erro de linguagem. As pessoas, segundo o shintoísmo, ele simplesmente, quando a pessoa morre, ela não é punida, ela não é recompensada, simplesmente é um processo de transição. Os kamis não, os kamis têm uma origem divina, e essa origem divina não é necessariamente o espírito do meu eu encarnado, não. Tem toda uma origem divina, eu só fiz a analogia de que tem a representatividade dos espíritos para o espiritismo, né? Mas é como se fossem espíritos protetores, né? Mas existem kamis maus também, então é como se fossem espíritos obsessores. Mas não para o shintoísmo não é não são as pessoas que desencarnaram igual o espiritismo acredita, tá? São espíritos divinizados, bons e maus, que influenciam as pessoas encarnadas, tá? Só para fazer o adendo e eu não ficar preto e branco aqui. Vamos lá. O shintoísmo, ele prescreve, na veneração de seus mortos, os deveres religiosos de purificar o coração por meio do arrependimento das ofensas praticadas contra os espíritos e tornar puro o corpo pela higiene física. No início da era cristã, chegou ao Japão o confucionismo, que também foi trazido da China. Sua influência, limitada aos círculos cultos, alcança o século XVII. O livro das lendas confucianas, denominado Os 24 Modelos de Piedade Filial, exerceu uma forte influência na educação japonesa. Você vê isso de forma muito providencial, uma vez que o shintoísmo foi uma religião muito pragmática, que eles têm cultos de purificação e tudo, mas eles não têm aquela profundidade filosófica, a profundidade moral de outros cultos, como o taoísmo e o confucionismo, principalmente o confucionismo, os valores morais. Mas mesmo assim, o confucionismo manteve-se uma influência muito forte na comunidade japonesa. Por retratarem uma moral familiar e conservadora, compatíveis com as tradições shintoístas, as quais, por sua vez, têm como princípios o amor à família e o respeito aos ancestrais. Isso o shintoísmo tem, um culto aos ancestrais, o respeito à família, uma necessidade de continuidade, então corroborou com os ensinos confucionistas. Como o shintoísmo tem muita influência tanto do confucionismo quanto do budismo, é mais ou menos comum durante os rituais, as festas religiosas shintoístas, que geralmente são datas nacionalistas, né? Durante essas festas, esses rituais de comemoração, o mesmo sacerdote, vamos dizer assim, shintoísta, ele realizar culto a Buda e
e a outros deuses de outras religiões no mesmo ritual, tá? Justamente mostrando que há uma certa miscigenação tanto do shintoísmo com o taoísmo, com o confucionismo e com o budismo, principalmente com o budismo. Tá? Então, é mais nessas festividades shintoístas, é muito comum a manifestação no mesmo ritual você vê a miscigenação de várias religiões. Tá? Agora a gente vai falar, só citar mesmo o islamismo. Por quê? Porque a gente tem uma próxima aula que vai falar só de islamismo. Então, a gente só vai fazer a citação que o islamismo, de todas as religiões não cristãs, o islamismo é a mais próxima das do Ocidente, em termos principalmente geográficos e religiosos. Ele foi fundado pelo profeta Maomé, que pertencia à tribo de Quraysh, nascido em Meca há aproximadamente 570 anos depois de Cristo. A história de Maomé é bem interessante, mas eu não vou dar spoiler. Então, a história de Maomé é legal, é bastante interessante a questão até atual, né, sobre o islamismo nos últimos anos, que cresceu bastante, a questão política também. Então, é bem interessante, mas a gente vai deixar essas curiosidades para as cenas do próximo capítulo. Tá bom, gente? Aí a gente emenda no próximo vídeo, que já foi gravado, aí vocês vão ver que tá tudo um pouquinho diferente. Mas a gente finaliza por agora. Beijo, até a próxima. Então, o zoroastrismo acredita que a base foi a base da religião. Na verdade, as pesquisas mostram que, como foi a religião mais antiga, datada de 1700 a.C. a 1000 a.C., ela foi a base de todo o pensamento, foi a primeira religião formada por um homem, e foi essa base do pensamento, foi a primeira religião que falou sobre o paraíso, foi a primeira religião que falou sobre a imortalidade da alma, sobre as penas futuras. Então, ela teve essa primeira base que depois ia formar tanto o cristianismo quanto o islamismo. A base da sua doutrina era a grande luta entre o bem e o mal, vivendo as criaturas influenciadas por bons e maus espíritos. O homem é livre em suas ações. Já Zoroastro pregava o livre-arbítrio. O homem é livre, mas se vê sujeito às influências da força do mal. Conservando a ação, a palavra e pensamentos puros, afastava-se do mau espírito e se aproximava do bom. Conservando a ação, a palavra e o pensamento puros, afastava-se do mau espírito e se aproximava do bom. Repetir, tá? Devia-se conservar limpos o corpo e a alma. Na morte, cabia-lhe um lugar que estava em relação com o que praticar em vida. Os atos do homem na vida iam determinar sua situação na morte. A religião de Zoroastro, afirmam os historiadores e mitólogos, tinha leis morais de extraordinária elevação. Então, mostrando que é como se o zoroastrismo fosse um precursor, falando do bem e do mal, para depois vir o cristianismo e aí vir o islamismo e outras religiões. Então, é como se cada religião mostrasse uma base, um início bem primário, igual a gente falou do taoísmo, que depois veio com o confucionismo e meio que especializou a orientação. O zoroastrismo teve esse papel também precursor. Tá? Há quem afirme que Zoroastro nunca existiu, mas pela leitura do Zen da Vesta e dos hinos antiquíssimos, temos notícias que ele não foi um mito, mas um homem, que à semelhança dos grandes profetas ou de pessoas de maior envergadura moral, muito lutou e sofreu. Segue o bem, fazei o bem, pensai no bem, assim falou Zaratustra. Agora a gente vai falar das religiões primais. Religiões primais ou religiões tribais. São manifestações primitivas da religiosidade humana, foram encontradas em várias partes do mundo.
África, Austrália, Sudeste Asiático, Ilhas do Pacífico, Sibéria e entre os índios da América do Norte, da América Central e América do Sul. Não possuem textos escritos. Os mitos representam a sua base religiosa, tendo sobrevivido em razão da transmissão oral, já que eles não têm nada escrito. Como toda religião tribal, sofre influência de fatores externos, sendo suas histórias alteradas ao longo das gerações, já que também é baseada na tradição oral. As religiões tribais africanas acreditam na existência de um Deus supremo, apresentando-o sob diversos nomes como Criador de todas as coisas e todos os seres. Acreditam também em outros deuses menores, ou espíritos, encontrados nas florestas, planícies, montanhas, lagos, rios, no céu, que estão associados aos fenômenos da natureza. Eles têm um culto aos antepassados, que acreditam que os antepassados se mantêm visíveis, guardando a mesma aparência que tinha na vida física. E atualmente, muitas das religiões tribais da África adotam práticas cristãs e islâmicas em seus rituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Hoje eu estou gaguejando que só, viu, gente? Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra, em virtude das próprias revelações do seu ambiente. Ou seja, Jesus não esteve diretamente na China, no Japão, nessas áreas mais remotas, mas eles sabem do conteúdo da sua mensagem que foi transmitida através dos emissários, desde Forri, Lao Tse, Confúcio e entre outros. Sabemos, inclusive, que até o Zoroastro, o próprio Maomé do islamismo, todos foram emissários divinos que acabaram, muitas vezes, passando a mensagem da forma que lhes cabia naquele momento, na forma que a população e a civilização daquele momento ele tinha condições de absorver. E gradualmente outros emissários vieram posteriormente aprimorando e lapidando essa mensagem. E se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. Aí vai uma crítica bem pesada, mas bem real, do livro A Caminho da Luz, mostrando isso, que muitas vezes, se a mensagem não permaneceu no coração dos homens, muitas vezes é porque depois aquelas próprias pessoas que ficaram como representantes do Cristo, como sacerdotes, como religiosos oficiais, acabaram deturpando a mensagem do mestre, fazendo com que a crença na própria religiosidade ela caísse por terra. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais líndigos objetivos, mostrando também a permanência de falsos profetas. Então, tem os emissários divinos que deram essas bases religiosas em vários pontos do globo, só hoje a gente falou umas 6, se não me engano, e depois, muitas vezes, outros seguidores que vieram acabaram por deturpar essa mensagem, puxando sardinha para um lado e para o outro, fazendo com que essa mensagem ela perdesse a sua essência, a sua beleza, ou até deturpando de forma deliberada, buscando os interesses financeiros e os interesses sociais, né? Isso gerando uma repercussão para eles próprios como espíritos. Então, agora chegamos ao fim dessa aula. Temos vários videozinhos interessantes falando sobre o shintoísmo, sobre o islamismo, apesar que o islamismo vai ter outra aula,
Mas falando se vocês querem se aprofundar, inclusive se quiserem que a gente mande mais vídeos, é só colocar nos comentários aqui que a gente manda os videozinhos interessantes sobre as religiões. É muita coisa, gente, para falar, e a gente teve que dar uma enxugada para falar só os itens principais e que corroboram diretamente com o espiritismo, para nortear a nossa aula, porque as religiões são muito mais ricas, tem muito mais curiosidades, e eu, como gosto de história, eu acho que vale a pena conferir e dar uma olhada em outros vídeos para vocês se aprofundarem mais, tá? Espero que a gente tenha ajudado. Peço que compartilhem o vídeo, indiquem o vídeo, dá o likezinho aí para compartilhar, para ajudar o canal, e interajam com a gente, passem mensagens, falem dúvidas, críticas, a gente está super aberto para todo tipo de crítica. É só uma pequena colaboração minha e de Marley para a gente manter os estudos nesse período ainda de isolamento social, tá? Então um beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima aula, no roteiro 4 do estudo aprofundado da doutrina espírita. Tchauzinho!